A mensagem de hoje tem o nome Porque Deus permite que soframos. Porque Deus permite que soframos. Essa é uma pergunta, não é uma pergunta nova. Essa é uma pergunta que vem sendo feita ao longo de toda a história da humanidade. Dia após dia, pessoa por pessoa, dor após dor. Quem nunca se perguntou por que de tanta dor? Quem nunca se perguntou por que de tanto sofrimento? Quem nunca se perguntou, ou quem nunca perguntou para Deus, Senhor, por que tanto sofrimento? É uma pergunta difícil de se responder. Não é uma pergunta nada fácil de ser respondida. Principalmente porque, na maioria das vezes, quando a fazemos, nós estamos no meio de um sofrimento. Geralmente, quando a fazemos, nós estamos no meio de um grande sofrimento. Geralmente, no meio desse grande sofrimento, nós perguntamos para Deus: por que tanta dor? Para então respondermos a essa pergunta, e eu já vou adiantando aqui, porque eu não tenho como respondê-la por completo. Eu não tenho como esgotar todos os argumentos para responder essa pergunta, porque Deus permite que soframos. Mas tenho como lhes dar uma direção para, na hora do sofrimento, você poder passar por ele na força do Senhor. Lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo faz uma oração, né? Que a gente tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, essa palavra desta noite, ela tem o objetivo, o propósito, o tema de te dar uma direção para, na hora do sofrimento, você poder passar por ele na força do Senhor. Então, abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, no livro de 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versos 1 ao 11. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos do número 1 ao número 11. Abriu? Está aberto? Ligou a sua Bíblia? Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Geralmente, né, você está acostumado a me ouvir, eu uso a nova versão internacional. Mas essa passagem, nessa tradução, ela é muito profunda também. Eu vou ler, então, na nova tradução da linguagem de hoje. Vai ser, se você não está usando ela aí, um pouquinho diferente. Mas acompanhe. 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 1 a 11. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o nosso irmão Timóteo esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acaia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Verso 3. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos
parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Verso 6. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Verso 8, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim, Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo nos fale agora. Veja bem, se você é um cristão, de vez em quando vai passar por um sofrimento. Ou vai estar no meio de um sofrimento, ou saindo de um e entrando em outro. Qual é o seu caso? Certa ocasião, uma irmã comentou: eu sei que neste mundo nós teremos muitas aflições. Eu sei que Jesus nunca prometeu que teríamos uma vida sem lutas. Mas por que dói tanto? Por que dói tanto? Perguntou aquela irmã. Eu já disse aqui, nós estávamos orando desde a semana passada por uma família inteira, amiga da Rose, que estava internada com a Covid-19. O pai, a mãe e a filhinha. A filhinha faleceu semana passada. A mãe, graças a Deus, teve alta. Foi extremamente comovente ver o vídeo dela saindo do hospital, tendo alta, o pessoal da enfermagem fazendo um trabalho fantástico, né? E batendo palmas, aplaudindo a saída daquela mãe do hospital. Mas ontem o pai faleceu. Meu amado, minha amada, eu tenho a mais absoluta certeza que todos os familiares e amigos que estão agora se perguntando o porquê de tanto sofrimento, perder duas pessoas da mesma família, e essa doença, essa pandemia, que é muito séria, ela não fez isso só com essa família, ela tem feito isso com muitas famílias. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que agora aquela família, seus amigos, seus familiares estão se perguntando o porquê de tanto sofrimento. Porque eu mesmo, sem os conhecer pessoalmente, só pelo fato de estar orando por eles, me perguntei ontem, quando eu soube do falecimento do esposo, do pai. E não foi
ou é só por essa família. Mas todos os dias, eu tenho recebido muitos pedidos de oração de gente que sofre, quer com a Covid-19, quer com qualquer outra coisa que traz dor, tristeza, sofrimento, luto. Talvez, meu amado, esse seja o seu sentimento hoje. Essa seja a sua experiência atual. Você está vivendo dias difíceis, dias conturbados, dias de sofrimento, de dor, e dentro de você, quem sabe, tem essa pergunta: por que Deus permite sofrimento na minha vida? E é justamente sobre isto que o apóstolo Paulo está escrevendo no comecinho da carta aos Coríntios. Paulo está usando a sua própria vida. Paulo está usando os seus próprios sofrimentos como ilustrações para nos ajudar a entender as razões de Deus para permitir esses momentos difíceis, de tensão, de conflitos, de dor, de sofrimento na nossa vida e na nossa família. Quais são essas razões? Porque Deus permite sofrimento na minha vida, porque Deus permite sofrimento na minha família. Paulo responde a essas perguntas com algumas orientações que eu entendo serem extremamente abençoadoras para a sua vida. Primeira razão por que Deus permite que soframos é para que conheçamos as possibilidades de Deus. A primeira razão por que Deus permite que soframos é para que conheçamos as possibilidades de Deus. Meu amado, minha amada, quando nós estamos sofrendo alguma luta, passando por algum problema, nós temos a possibilidade de descobrir que a graça de Deus é o suprimento mais que suficiente, mais que eficiente para qualquer situação horrível, desagradável, de sofrimento, de dor na nossa vida. Olhe comigo o texto. Veja no verso 2. No verso 2, de 2 Coríntios 1, nós encontramos a já famosa e costumeira saudação de Paulo: graça e paz. E ela é usada até hoje, graça e paz. Mas de tão costumeira, pode ser que você tenha perdido o sentido das palavras graça e paz. E eu poderia ficar aqui pelo menos até amanhã cedo, falando sobre a graça de Deus, explicando sobre a graça de Deus. Mas eu quero apenas dizer que a graça de Deus para com o homem nunca poderá vir a ser uma qualidade que alguém possa possuir por seu próprio direito, nem poderá ser deixada à sua livre disposição. A graça de Deus vem de um só homem, Jesus Cristo. Graça não se entende, graça se recebe, e isso é Jesus. Vou repetir para você aprender melhor. Graça não se entende, graça se recebe, e isso é Jesus. Portanto, guarde bem isto. A palavra graça, a graça de Deus,
descreve todo o suprimento de Deus. Graça descreve todo o favor de Deus, todas as possibilidades de Deus. O cumprimento é graça e paz. E a palavra paz, que completa esse cumprimento, graça e paz, que em grego seria charis, ke, eirene. A palavra paz, que completa esse cumprimento, descreve a consequência, o resultado da graça de Deus nas nossas vidas. E paz na Bíblia, você sabe muito bem, nunca foi a ausência de guerra. Temos a sociedade, o mundo tem uma noção errada de paz, acha que paz é ausência de guerra. O mundo está em paz porque não tem guerra. Não, na Bíblia, paz na Bíblia nunca foi ausência de guerra. Paz na Bíblia nunca foi ausência de sofrimento. Eu estou em paz. Por quê, irmão? Porque eu não estou sofrendo. Na Bíblia, paz nunca foi ausência de guerra ou mesmo ausência de sofrimento. Mas sim, paz na Bíblia é a paz que temos, não sentimos, temos. Paz na Bíblia é a paz que temos, é a segurança que temos, é o ânimo que temos quando sofremos. Paz na Bíblia é a segurança que temos, é o ânimo que temos, é a esperança que temos quando estamos em conflito. Em outras palavras, quando Deus concede a sua graça, quando Deus concede o seu favor, quando Deus concede o seu suprimento a alguém, a consequência é a paz. Toda pessoa que conta com a graça de Deus experimenta a paz de Deus em sua vida. Essa saudação que Paulo utiliza aqui nos lembra que Deus tem todas as possibilidades para suprir toda e qualquer dor na nossa vida. Quando Paulo diz essa saudação, graça e paz, ele está dizendo que quando recebemos a graça de Deus, e essa graça é Jesus, nós temos toda a paz que vai suprir toda e qualquer dor da nossa vida. Acompanhe comigo agora o verso 3. No verso 3 está escrito: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Pai de quem todos recebem ajuda. O que é que significa isso? Essa expressão de louvor, Paulo está dizendo graça e paz, e agora ele começa a louvar a Deus. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Isso é uma expressão de louvor, de adoração de Paulo. E o que ele quer dizer com isso? Ele está ensinando que essa é a fonte, essa é a natureza do nosso Deus. Deus é a fonte de toda a misericórdia. Portanto, esta é uma das primeiras razões pelas quais Deus permite o sofrimento na nossa vida. É que, em meio aos problemas, você possa descobrir o que Deus pode fazer por você. Deus pode manifestar a sua graça, manifestar o seu favor. Deus pode manifestar e te dar todo o seu suprimento a fim de que você experimente da verdadeira paz. Da paz que Jesus disse lá
Em João, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus permite o sofrimento na nossa vida, que é para que Deus permite o sofrimento na sua vida, para que você possa descobrir o que Deus pode fazer por você. Por isso, meu amado, minha amada, não fuja dos conflitos. Também não corra para eles. Não precisamos correr para as guerras, não precisamos correr para os conflitos, não precisamos correr para o sofrimento, não precisa, porque eles surgem. Eles surgem na nossa vida. E quando surgir a dor, quando surgir o conflito, quando surgir o sofrimento, quando surgir o dia mau, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo de pandemia, de famílias sendo dizimadas por esse vírus maldito, veja-os como possibilidade de você conhecer e experimentar ainda mais o favor de Deus, o suprimento de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus na sua vida. Problemas são oportunidades para descobrir as soluções de Deus. Edwin Cole, pastor Edwin Cole, que escreveu o livro Homem ao Máximo, que a gente faz o curso lá na igreja, eu vivo citando ele, eu vivo dizendo essa citação dele, né? O sofrimento é um excelente professor. O sofrimento é um excelente professor que vai fazer você aprender, conhecer e experimentar o favor, a graça, a misericórdia, a paz de Deus na sua vida. Amado, em Deus há um suprimento transbordante de graça para você descobrir e mergulhar fundo, como diz por aí, você mergulhar de cabeça. Segunda razão, porque Deus permite que soframos, é para que os outros possam ser ajudados. Deus permite o nosso sofrimento para que os outros possam ser ajudados. Leia comigo o verso 4. Está claro aqui no verso 4 de 2 Coríntios, capítulo 1. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Irmãos, a segunda razão por que Deus permite sofrimento em nossa vida é que, através da nossa experiência, outros possam ser ajudados. Através da nossa dor, outros possam ser abençoados. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. A melhor pessoa para ajudar um canceroso é uma pessoa que já teve câncer. A melhor pessoa para ajudar um casal em dificuldade conjugal é outro casal que já passou por isso. Há crentes mais velhos que murmuram diante dos crentes novos, quando passam por dificuldade, quando passam por sofrimento. Isto é imaturidade. Quem faz isso, crentes assim, estão dando testemunho, sabe de quê? De que Deus não é fiel. Estão dando um testemunho de que não haverá da parte de Deus nenhum socorro. Porém, quando o crente enfrenta as lutas na força do Senhor, ele se torna uma testemunha viva de que Deus sustenta. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele está ensinando que nós nos tornamos modelos, exemplos, referenciais do viver em Cristo, à medida que caminhamos em fé, à medida que temos experiências com Jesus, à medida que temos recebido da graça e da paz dele. E Paulo diz que mesmo no meio dos sofrimentos, presta bem atenção, mesmo no meio dos sofrimentos, nós nos tornamos instrumentos de Deus para ajudar os outros. Não é para você ficar murmurando,
Não é para você ficar reclamando, não é para você ter autopiedade, autocomiseração, se achar a pior pessoa do mundo, a mais injustiçada, a que mais sofre. Não! Pare de reclamar, pare de murmurar e entenda que essa dor que todas as pessoas passam na sua vida pelo mundo é uma poderosa oportunidade, é um grande instrumento de Deus para você ajudar os outros. Porque estamos aqui para servir a Deus e servir aos outros, ao próximo. Olha o que Paulo diz no verso 6. Acompanhem comigo. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós estamos suportando. Paulo está aqui dizendo: quando eu sofro, é para o seu conforto. Vou repetir: quando eu sofro, é para o seu conforto. É para que você possa ver o que Deus pode fazer. Existem pessoas que nos ensinam a lidar com situações difíceis da vida. Tem pessoas que são verdadeiros mestres da vida. Por exemplo, eu fico muito sensibilizado com o exemplo de pais de crianças especiais. Um exemplo de pais de crianças paraplégicas. A garra que esses pais têm, a superação que esses pais têm, o amor que esses pais têm. Lembro bem, na época que eu tinha a minha loja, todos os dias, uma mãe, uma jovem senhora, levava a sua filhinha numa cadeira de rodas para algum lugar, não sei se era para alguma escola especial, para algum tratamento, nunca parei para perguntar, até porque ela passava pelo outro lado da rua, mas todo dia ela passava ali. E eu olhava para a expressão que me chamava a atenção, além daquela menininha que era adolescente, devia ter 10, 12 anos, 13 anos no máximo, era a expressão da sua mãe. Estava sempre com um sorriso no rosto e conversava com ela. E ela, além de precisar da cadeira de rodas, da locomoção da cadeira de rodas, ela tinha alguma condição especial, a sua mente não era totalmente desenvolvida, mas a garra, a superação, o amor daquela mãe por a sua filhinha, de tratar, de cuidar dela, eram excepcionais. Nós também devemos ser modelos para os outros. O que você já sofreu em sua vida, seus filhos, sua família, seus amigos podem ser poupados de sofrer. Basta que olhem para a sua vida. Basta que olhem para a sua vida e vejam o que Deus fez. Mas tem uma coisa: os modelos não substituem a experiência. Como gostaríamos de poupar os nossos queridos no sofrimento, mas como eles também necessitam viver as experiências deles. E se eles compartilharam os nossos sofrimentos, compartilharão também da ajuda que Deus nos deu. É o que está escrito no verso 7, leia lá comigo. Assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Meu amado, minha amada, há uma bênção para os outros quando sofremos algo. Há uma bênção para as outras pessoas quando passamos por dias difíceis. Há uma bênção para os outros quando passamos por dor. Por exemplo, esse foi o entendimento de José do Egito. Quem conhece um pouco da história de José do Egito sabe que ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para o Egito. Mas sabe o que José disse aos irmãos quando José os reencontrou mais tarde?
José falou para ele, está lá em Gênesis 45, versos 5 e 7. Veja só. Agora, não, José falando para os irmãos dele, quando se reencontraram anos depois, agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. José também disse, Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Irmãos, alguns dos seus sofrimentos podem ser livramento para os seus filhos. Alguns dos seus sofrimentos podem ser livramento para alguém da sua família. Alguns dos seus sofrimentos podem ser livramento para alguma outra pessoa. Por isso, fiquem firmes em Deus. Deus sabe o que faz e tem as suas razões, que são tremendamente boas, abençoadoras, para permitir que cheguem os conflitos, que chegue a dor, que chegue o sofrimento. Terceira razão, há uma terceira razão porque Deus permite o sofrimento em nossa vida. Imagine por quê? Essa terceira razão é para nos ensinar a não confiar em nós mesmos, mas em Deus. Não confiar em nós mesmos, mas em Deus. Essa talvez seja uma das maiores razões por que Deus permite o sofrimento em nossa vida. É para quebrar o espírito duro, obstinado, que insiste em viver no nosso coração. Você sabe muito bem, ser humano, nós somos naturalmente inclinados a recorrer apenas aos recursos humanos. Por natureza, não somos inclinados, né? A nossa natureza pecaminosa não nos leva a recorrer a Deus. Nós preferimos contar com a nossa própria sabedoria, com a nossa própria direção, com o nosso próprio jeito. Nunca somos muito de nos submeter ao controle de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus, à direção de Deus. Para ilustrar isso, eu tenho uma história muito interessante para isso. Conta-se que um garoto brincava no quintal da casa dele, quando ele inventou, sabe como é que é moleque, né? Garoto adora fazer graça, adora inventar história, né? Adora marcar suas pernas com um monte de machucado, de cicatriz. Bom, esse garoto brincava no quintal da sua casa quando ele inventou de empurrar uma grande pedra. Uma pedra pesada, quase do tamanho dele. O menino tentou mover a pedra do lugar, empurrava com as suas mãos, empurrava, mas ela nem se mexia. Então ele experimentou empurrar com os pés. A pedra não se mexia. Aí ele experimentou empurrar com a mão e com os pés. A pedra também não se moveu. Aquele garoto já estava suado, os braços arranhados, a perna cansada, o joelho esfolado. Quando então ele teve a grande ideia, experimentou empurrar a pedra com as suas costas, com o corpo. E aí a pedra não se moveu. Aquele garoto sentou, começou a chorar, desconsolado. De longe, seu pai, que observava tudo aquilo, chegou para ele e disse: Filho, meu filho, você está tentando mover essa pedra do lugar, mas ainda não usou todos os recursos. Não chore. O filhinho chorando, soluçando, reclamando, triste. Usei sim, papai. Olha só, papai, eu já fiz de tudo. Eu já empurrei com as mãos, eu já empurrei com os pés, eu já empurrei com as costas. O menino respondeu chorando, eu fiz tudo isso, agora estou sofrendo aqui. Aí o pai respondeu para ele o seguinte: Não, meu filho, você não usou todos os recursos. Você ainda não pediu a minha ajuda. Não é o que fazemos muitas vezes, tentando resolver ou remover sozinhos os problemas da nossa vida?
confiados em nós mesmos, na nossa força, na nossa condição, esquecendo ou ignorando a ajuda de Deus. Por isso, para nos ensinar a não confiar em nós mesmos, Deus muitas vezes permite que tenhamos problemas, que passemos por sofrimento. É uma velha história. Nós nunca olhamos para cima. Então Deus permite cairmos de cama, porque nessa posição, caídos de cama, no leito de dor, Deus sabe que inevitavelmente nós vamos olhar para cima. O apóstolo Paulo confessa que Deus teve que agir assim com ele. Deus precisou permitir que problemas muito sérios viessem sobre Paulo, a fim dele aprender a não confiar em si mesmo. Olha o que Paulo escreveu nos versos 8 e 9. Confira comigo, versos 8 e 9, 2 Coríntios 1. Irmãos e irmãs, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes, foram tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Verso 9, nós nos sentimos como condenados à morte. Mas isso aconteceu, olha a explicação que Paulo dá, mas isso aconteceu para que aprendêssemos, Paulo, aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, em si, em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo era o tipo de pessoa muito autoconfiante. Paulo era muito cheio de si, coisa e tal. E Deus precisou quebrar várias vezes esse coração obstinado que Paulo carregava. Lá em Filipenses capítulo 3, versos de 4 a 7, o próprio Paulo escreve e dá algumas razões porque poderia e porque ele tinha essa autoconfiança e porque ele aprendeu a não ter tanta. Filipenses 3, de 4 a 7. Eu vou ler para você. Olha só o que ele tinha de autoconfiança e porque ele aprendeu a não ter tanto. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circundado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas olha o que ele diz no verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo tinha isso tudo a seu favor. Se alguém era preparado, inteligente, top, como diz o pastor Jeremias, substância, brutal, esse alguém era o Paulo. Mas olha o que ele diz no verso 7, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo sofreu queda de cavalo, sofreu cegueira, sofreu um deserto, sofreu naufrágio, foi chicoteado, foi surrado, foi preso. Ele sofreu muitos outros problemas. Deus teve que colocar Paulo em situações que ele, Paulo, nada pudesse fazer. E isto para que ele aprendesse a não confiar em si mesmo, mas a confiar no Deus que, conforme ele mesmo diz, confiar no Deus que ressuscita os mortos. Paulo, quando usa essa expressão confiar no Deus que ressuscita os mortos, ele quer dar ainda mais ênfase no poder de Deus. Ele quer dizer o seguinte, olha, eu não posso de maneira nenhuma confiar nos meus recursos, confiar em mim, eu sou preparado, eu sou isso, aquilo, outro, mas eu não posso confiar em mim. Eu preciso confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que ressuscita os mortos. Para você aprender a confiar em Deus. O que Deus precisará fazer para que isso seja uma realidade na sua vida? Mas há uma última razão, e breve, estamos caminhando para o final. Há uma última e breve razão que quero mencionar, porque Deus permite sofrimento em nossa vida. É para que Deus seja louvado
pela resposta de muitas orações. Deus permite o sofrimento na sua vida para que Deus seja louvado pela resposta de muitas orações. E nós lemos isso no verso 11. Vamos ver? Verso 11, 2 Coríntios capítulo 1. Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Os sofrimentos nos ensinam que somos membros de uma família, que fazemos parte do corpo de Cristo e que necessitamos uns dos outros. Na igreja é assim, se um sofre, se um membro sofre, todos os outros sofrem juntos. Eu dei o exemplo ainda há pouco, mesmo não conhecendo essa família em que o pai e a filha faleceram de Covid e a mãe sobreviveu, eu sofri, fiquei triste, estou triste. Na igreja, se um membro sofre, todos os outros sofrem juntos, se mobilizam para dar suporte, dar apoio, ajuda, compartilhando a dor, compartilhando o sofrimento, compartilhando amor, compartilhando cuidado, compartilhando atenção, carinho. Na igreja, uns oram pelos outros, pois está escrito que será em respostas a estas orações que Deus enviará a sua bênção e trará o livramento. E por causa disto, Deus será louvado não somente por você, mas por muitos outros. Eu quero concluir eu quero concluir com uma história que ilustra muito bem tudo isso que Deus nos ensinou hoje sobre sofrimento. Eu sempre achei que os furacões, graças a Deus aqui no Brasil, nós não temos furacões, mas quem, por exemplo, já morou, já viveu nos Estados Unidos, lá na Flórida, está acostumado a passar por furacões, no Caribe está acostumado a passar por furacões. Eu sempre achei que os furacões fossem alguma coisa que a humanidade pudesse simplesmente dispensar. Não precisávamos ter furacões. Mas eu aprendi que furacões, olha só que coisa interessante, apesar de toda a destruição e morte que trazem, apesar de tanto vento, tanto mar, tanta coisa dura que eles trazem, os furacões são absolutamente necessários. Deus não criou os furacões à toa, não. Eles são absolutamente necessários para manter o equilíbrio na natureza. Essas tempestades tropicais, esses ventos que vão acima de 300 km por hora, que vêm acompanhados de chuvas, raios, relâmpagos, são devastadores. Mas os cientistas nos falam que furacões têm um valor incrível. Sabe o que acontece quando passa um furacão? São os furacões que dissipam uma grande porcentagem do calor opressivo acumulado na linha do Equador. São também responsáveis indiretamente pela maior parte das chuvas que ocorrem nas florestas das Américas do Sul e do Norte. A conclusão a que chegamos é que os furacões oferecem à humanidade muito mais benefícios do que nós podemos imaginar. Entenderam? As escrituras sagradas nos ensinam que o sofrimento, as aflições, os furacões que Deus permite que sobrevenham a seus filhos são semelhantes aos furacões. Os sofrimentos são semelhantes aos furacões. Eles chegam de maneira violenta, trazem com eles dores, promovem uma grande devastação na nossa vida. Mas, no entanto, são essas mesmas aflições que têm o incrível potencial de produzir eternas bênçãos. E eu quero terminar fazendo essa afirmação
Ou melhor, fazendo um pedido a você. Meu amado, minha amada, se você se encontra em meio a um furacão, se você se encontra em meio a um furacão de sofrimentos, não desista. Sabe por quê? Ele é temporário. O furacão vai passar. Os dias difíceis vão passar. A pandemia de Covid-19 vai passar e os resultados certamente vão transformar a sua vida para sempre. Então lembre-se disso. Os seus sofrimentos, os seus furacões, permitem que você conheça as possibilidades do seu Deus. Segundo, os seus sofrimentos servem de ajuda para a sua família, para os seus queridos. Terceiro, também através dos sofrimentos, você aprende a não confiar em si mesmo, mas em Deus. E ainda isto, quarto, Deus é louvado a cada sofrimento passado, resolvido em oração. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente e que essas direções que demos nessa palavra possam fazer você desfrutar da força do Senhor, a força do seu poder na hora da dor, na hora do sofrimento, nos dias difíceis que nós estamos passando. Que Ele te abençoe ricamente. Amém.